Depois de termos inaugurado o território comum na Escola Ciência Viva, hoje também, e vai estar presente até maio, uma exposição do artista Rui Sanches, bustos e cabeças, na Galeria de Arte do Vinal da Barquinha. Já se aperceberam que tem sido por parte do município apostar, é um desiderato, apostar na cultura, apostar na arte, depois dos contratempos da vida, sempre é possível, e com a contenção financeira que existe, com alguma parcimónia, realizar eventos deste calibre. Mas isto também só é possível graças essencialmente à colaboração inexcedível da Fundação NDP. E por isso queria aqui deixar em público o meu bem-aja à Fundação por esta entrega e essencialmente por esta colaboração profícua que existe entre as partes. E passava ao Comissário João Pinheiranda para falar sobre a exposição. Esta exposição é a primeira, depois da última que eu inaugurei. Esta exposição do Rui Sanches surge numa sequência de duas exposições anteriores, das quais eu fui também comissário, e que pretendem fazer um contraponto com o Parque de Escultura. Evidentemente, quando nós pensámos nos convites aos artistas e aceitámos as peças que eles propuseram, estávamos a falar de esculturas de exterior, objetos e obras que podiam ser só contempladas ou manipuladas ou permitir a intervenção criativa dos observadores, dos espectadores, mas essencialmente estávamos a falar de coisas que resistiam e que estavam ao ar livre e que estão e que se têm mantido e que se vão manter durante muito tempo, porque o civismo dos visitantes também tem sido notório desse ponto de vista, tomara nas cidades também termos assim pessoas que respeitassem as obras de arte. Quando pensamos em coisas aqui para dentro, podia ser em complemento das que lá estão fora, mas essa repetição de nomes pareceu-nos um bocadinho excessiva, e eu tenho estado a pensar coisas para aqui que nunca poderiam estar ao ar livre, que era uma espécie, do ponto de vista material, antimonumentais e do ponto de vista, às vezes, do próprio conceito, projeto, ideia, também antimonumentos. No caso do Pedro Valdez Cardoso eram obviamente antimonumentais porque eram feitas em pano e eram críticas da ideia de monumento. Tínhamos aqui uma espécie de um monumento funerário, feito em madeira forrado de tecido, imitar pedra, e portanto havia ali mesmo uma grande ironia, ou as trincheiras, etc. No caso do Daniel Barroca, dava-se o mesmo tipo de obras perecíveis e impossíveis, às vezes até dificilmente resistem no meio interior, não é? Porque o material se degrada muito, propositadamente se degrada muito, quanto mais ao ar livre. Nessas duas havia também uma coisa comum, que era uma relação que surgiu por acaso, mas não há acasos nestas coisas, e o meio parece que atraiu a mim para esses artistas e esses artistas para essas escolhas. Havia relações com a questão do monumento à questão do herói. A questão do herói tem a ver com a guerra, com a questão militar, e aqui o Conselho está cheio de referências a essa questão militar, a formação dos militares, a formação do exército português, uma coisa que vem da Primeira Guerra Mundial, que teve em Tancos, temos na Segunda Guerra, na Guerra Colonial também uma continuidade e um aprofundamento, enfim, com as consequências que nós sabemos, e agora, numa situação diferente, se mantém como uma presença muito forte aqui. E houve essa primeira exposição, isso era implícito, na segunda exposição era mesmo, lidava com imagens da Guerra Colonial, relacionados até com a vida pessoal do artista, que eram fotografias do pai em África, e esta volta a uma relação metafórica com essa questão. No fundo, nós estamos aqui perante uma série de obras que remetem para um ícone ou para um protótipo muito
estabilizado na história da arte, principalmente desde a representação do corpo humano, portanto nas civilizações clássicas, nomeadamente na Grécia e em Roma, com razões diferentes, mas ao mesmo tempo estamos na negação disso, não é? Porque não são nem retratos idealizados como a escultura grega arcaica e clássica nos ensinou a ver, nem retratos realistas, nem imagens realistas como a escultura helenística ou romana também nos aprendeu a fazer e a ver. Estamos perante uma espécie de módulos, não é? que podem servir qualquer rosto e qualquer corpo, e que são ainda por cima fatiados, desconstruídos, cruzados com sólidos geométricos, etc. E este interesse que o Rui desenvolve desde o início da sua carreira nos anos 80, por a revisitação dos modelos clássicos e neoclássicos, e pelo interesse pela escultura do século XX, que desconstrói esses modelos, encontra aqui um modo de cruzamento muito perfeito e intenso, ao mesmo tempo usando essa ideia clássica da cabeça e do busto, e depois dando cabo dela, não é? E simultaneamente, eu quando olho para algumas destas coisas, posso tentar imaginá-las noutro material e noutra escala, transportadas para um parque, para um sítio público, não é? E se elas tivessem essa deslocação, provavelmente, enfim, com outras soluções, elas teriam sempre um caráter irónico e crítico relativamente à ideia tradicional do monumento e do herói transformado em estátua e figura pública para ser apreciado pelos concidadãos e ser memória de um ato heróico qualquer. Portanto, aqui estamos nos antípodas daquilo que até à escultura moderna foi a escultura comemorativa e feita para ser admirada pelos concidadãos. Mas também podemos estar numa situação tão aberta que é a situação democrática. No fundo, estas cabeças são as de qualquer um de nós, não é? Há uma peça escondida nesta exposição, se bem que esteja um fragmento aqui no catálogo, mas os munícipes já devem ter visto, já houve várias cerimónias públicas, 2 ou 3, eu já estive cá na inauguração do parque e antes e depois, em que pude ver essa peça e, portanto, o Salão Nobre está aberto à presença democrática das pessoas, não é? Ou, enfim, quando lá vão, acho que também há lá uns serviços técnicos, e já viram certamente lá uma peça que é um bocadinho o contrário disto tudo, mas também não é. É uma peça que tem um título e que é especificamente uma peça feita para, aliás, é o fragmento que promove a exposição, feita para a comemoração dos 100 anos da República. E nessa peça, que foi uma encomenda da Fundação EDP, que é da Fundação EDP, mas que está em depósito aqui em Vila Nova da Barquinha, desde a inauguração do parque, é uma peça que tem uma encomenda e segue um modelo de comemorativo tradicional. Enfim, a República também tem a sua iconografia, é uma iconografia laica. A Revolução Francesa, a certa altura, confundiu um bocado as coisas e quis fazer uma religião laica, adorando a República e a razão e a liberdade, e transformando isso, tentando substituir os santos e os deuses, ou Deus, por essas figuras alegóricas e simbólicas, mas a única que sobreviveu enfim, em Portugal, porque a República Portuguesa tem uma raiz muito forte na ideologia do jacobinismo francês. E em França é as estátuas da República, não é? Há quem escolha, em França escolhem regularmente um ícone de beleza, bem, agora já começava, um ícone de beleza, uma atriz, uma coisa assim, para pôr como modelo dessa, às vezes os discursos levam-nos por...
sítios inesperados. Para pôr como ícone dessa... Mas eram 3 belos modelos possíveis, não é? E há sempre várias versões também, não é? Mas em Portugal houve, de início, até agora redescobriu-se a senhora que tinha servido para modelo da Primeira República oficial, mas evidentemente que o Rui Sanches fez uma república do século XXI. E o que vocês poderão ver lá em cima, e se percebe aqui um bocadinho, se bem que a outra face seja escondida, é que ele fez uma república com 2 perfis, não é? Um perfil masculino e um perfil feminino. A república, porque a palavra é feminina e porque a iconografia do tempo faria com que essas coisas que representavam o ideal de beleza e de futuro, enfim, tivessem essa imagem da mulher, la femme est l'avenir de l'homme, não é? Também disseram os franceses, e portanto era uma feminina, mas o Rui fez esta república de dupla face e atrás da peça abriu uma janela ao sentido da democracia que a república deve ter, criando uma espécie de anfiteatro onde há uns bonequinhos das maquetes de arquitetura que fazem de assembleia, que fazem de aquela ideia, regressando à Grécia, à Ágora grega ou ao Fórum Romano, portanto, onde os cidadãos circulam, não é? Portanto, há aqui um jogo de escalas também muito engraçado. Nós temos uma estátua pela frente e atrás parece uma maquete de arquitetura com os personagens a circularem na cidade. Isso encontrarão lá em cima, se depois nós lá formos ou quando lá forem. Aqui têm alguns exemplos de cabeças que não têm a ver com nenhuma simbologia específica e uns desenhos onde esse estudo de cabeças e repetição de módulos de cabeças, alguns feitos com estas bolachas, com bocados destas bolachas que depois são sobrepostas de contraplacado, repercutem o estudo de cabeças ou este interesse por este modelo clássico na obra do Rui Sanches. O Rui diz que não quer dizer nada, mas provavelmente quer me emendar e dizer que isto não faz sentido nenhum. O João já disse tudo o que havia a dizer sobre o assunto. Eu só quero agradecer à Câmara Municipal o convite e à Fundação EDP e a presença de todos. De resto, mas ainda há uma coisa importante para dizer, é que no proximamente remodelado castelo e no acesso ao castelo está projetada uma escultura do Rui Sanches que fará o enquadramento, ou entregará o enquadramento paisagístico, eu talvez não esteja a dizer isto muito corretamente, e que é evidentemente uma continuação do projeto do Parque Almorol para o sítio que lhe deu o nome, não é? Portanto, a puxá-lo para o sítio que lhe deu o nome. E eu não sei, ainda não está prevista, não será evidentemente inaugurada durante esta exposição, enquanto a exposição estiver aberta, mas eu tive uma ideia, que já estive a falar com alguém, já não sei quem foi, de que aqui poderia haver como documentação consultável, além do catálogo da exposição que o Rui Sanches tem atualmente em Lisboa, só de desenho, também um dossiê com os projetos do Almorol. Não sei se estou a dizer isto agora, não sei se é prematuro, mas para as pessoas perceberem o que é que vai acontecer, não é? Pois,